1 mês e 15 dias para um brasileiro, que é uma competição nacional, é absurdo. O nosso estadual dura 5 meses, se eu não me engano, 5, 6 meses. Então, assim, deveria ser ao contrário, o estadual ser menor e o nacional ser maior. Eu sempre fui a favor de ser dividido em 2 divisões. A gente conseguir ter uma primeira divisão e a segunda, sendo que uma ajuda de custo, eu entendo que seja mais importante para as equipes da segunda divisão, né? Então, um campeonato brasileiro, para mim, hoje, com 8 a 10 equipes, é suficiente na primeira divisão. E na segunda, quanto mais tiver, melhor, né? Vamos colocar aí um número aí de 10, 12, manter os 20 que se tem hoje, né? Mas eu acho que seria o ideal, a gente conseguiria ter um produto melhor, né? Para que a empresa que venha buscar um espaço, né, dentro do futebol feminino para fazer o marketing, para vender o produto, seria muito melhor, as atletas estariam mais preparadas, né? Porque a gente não tem um número grande de atletas por a questão do déficit na formação de jogadoras. Então a gente acaba botando tudo no mesmo bolo, né? A gente não sabe hoje o que é o futebol feminino que se faz para ser algo social, que se faz para ser algo universitário e que se faz para ser algo profissional. A coisa está muito misturada, né? Ela vive misturada e eu vejo que isso, né, bloqueia o crescimento da modalidade. A gente precisava ter uma clareza melhor, uma definição melhor, né, em termos de calendário, de sistema de disputa e também daquilo que cada um se propõe a fazer. Primeiro, eu acho um pouco deficitária, porque muitas vezes os clubes têm um patrocínio pelo Brasileirão, porque ele, querendo ou não, gera um pouquinho mais de mídia, pelas televisões. E você imagina uma equipe que, querendo ou não, recebe um patrocínio visando o Brasileirão e pode jogar 4 jogos e está fora da competição. A gente tinha um problema muito sério com relação à Copa do Brasil, e ainda tem um pouco, da regionalização dos jogos. E o Brasileiro é um campeonato que se investiu muito mais dinheiro e que acredito que está melhorando. A cada ano isso vem acontecendo menos, mas a gente tem que se preocupar com isso também, porque em algumas regiões tem equipes muito mais fortes que outras, e a gente acaba muitas vezes jogando com essas equipes mais fortes e depois chega numa semifinal tendo que jogar com equipes bem inferiores que poderiam ter saído da competição antes, e outras equipes que têm um investimento maior ou que têm uma preocupação maior a longo prazo aí com a modalidade poderiam ainda estar nas competições. É a questão do ranqueamento que é mexido, né? Eles, para entrar, o ano passado foi a entrada do clubes de camisa, né? Que entra nesse 1 mês e poucos dias que o clube só investe nesse momento e acabou todo mundo, e o clube que está investindo já anos, durante muito tempo, acaba ficando fora de uma competição que tem uma mídia, que é onde ele pode ganhar alguma coisa, não retorno, mas ganhar alguma coisa em relação a conhecimento mesmo da própria equipe. Às vezes, como muitas equipes de prefeitura acaba perdendo essa oportunidade de mostrar que a cidade também está investindo na modalidade. Então, só lembrei agora isso aqui. E tem a questão que vai entrar entrou Santos e São Paulo agora no Paulista. E como vai entrar Santos e São Paulo no Brasileirão? Provavelmente vão entrar, porque é time de camisa. E aí, mas como? Vai aumentar as equipes ou vai continuar as mesmas números de equipe? Porque 2 vão ter que sair. Sim. Teoricamente. Estava conversando com o pessoal de Valinhos e eles querem entrar no Paulista de tudo que é jeito. Querem entrar. Mas a federação não permite, porque precisa ser filiado. Mas o Centro Olímpico não é filiado. E o Centro Olímpico já está disputando o Paulista há muito tempo. Então, essas desigualdades que também a gente tem que acabar. Por que a equipe do Valinhos, que luta pelo futebol feminino há anos, não pode entrar como convidado? Então, nós, que estamos disputando com outro clube hoje pelo São José, temos que ajudar essas pessoas que querem também ajudar. Porque, na verdade, eles estão querendo ajudar também. Claro que eles querem participar, mas eles estão querendo ajudar também a ter mais equipes na Federação Paulista para a gente disputar um Paulista. Aí sim, eu acho que a gente tem que ver o futebol feminino de outra maneira também. Particularmente, eu acho que é muito tempo para um paulista. Mas, na atual situação que a gente se encontra, onde os outros campeonatos são muito curtos,
Graças a Deus que a gente tem um paulista de muita duração, porque senão a gente ficaria inativa por muito tempo. Mas se o estadual durar 5 meses ou 4, não sei, eu acharia interessante o nacional, que seria o brasileiro e a Copa do Brasil, aumentar também, crescer um pouquinho. Nem que bata 2 competições ao mesmo tempo. O time de camisa é importantíssimo, que foi a sua pergunta. É importantíssimo, porque chama o público. Mas precisa ser feito de uma outra maneira. O clube precisa realmente abraçar a causa do feminino e falar, eu vou investir no feminino como São Paulo fez alguns anos atrás, como o Santos fez também. Então, eu acho que falta interesse do clube em si. Não, é claro, o clube quer colocar a imagem dele lá na televisão. Então, só emprestando a camisa, a gente não pode aceitar isso. A gente não pode... eu quero o time de camisa como São Paulo hoje. Para o São Paulo é ótimo, é um investimento zero, de custo zero, mas que ele vai ter a imagem dele lá na televisão, no Brasileiro, você entende? Então, a gente tem que mudar um pouco essa ideia. É a minha opinião. A gente tem de tudo, assim, mas a maior parte do público que frequenta os jogos do feminino é composto por familiares das próprias atletas e das atletas das equipes adversárias e pessoas que são apaixonadas pela modalidade em si. Então a gente tem um público mais reduzido também por conta disso. É mais respeitoso porque normalmente eles conhecem as atletas, são mais próximos das atletas. E com relação à questão da falta de respeito com as árbitras, a gente cai sempre numa questão de gênero, e não na questão da qualidade ou não da árbitra. Se ela é boa ou não, não é porque ela não é boa ou porque ela não faz bem o trabalho dela, e sim porque ela é mulher. Então acho que essa questão é que tem que ser derrubada, entendeu? A questão de que se você faz bem ou não o seu trabalho não é porque você é mulher ou porque você é homem. Esse passado, né, do futebol feminino, onde as mulheres não poderiam jogar, isso foi até 1981, né? Então se estendeu demais, a modalidade ela é recente no nosso país, então eu entendo que houve outras tentativas, né, lá atrás, em 97, 98, de desenvolver o futebol feminino, né? Passou na televisão aberta, né, grandes clubes com a modalidade. Depois houve um tempo que a modalidade ficou muito deixada de lado. E agora eu acredito que há um crescimento, né, de uns 10 anos para cá, 8 anos para cá eu colocaria, a passos curtos, mas deixando aí um pouco mais sustentável, esse crescimento sendo mais sustentável do que ele foi em outra hora. Então, eu não vejo muita diferença, eu vejo momentos parecidos. Então, às vezes a gente vive alguns momentos parecidos, como em 97. Em 97 nós vivemos a Paulistana, que foi divulgado pela Band, nós colocávamos aí entre 8 e 9 mil torcedores, e nós vivemos esse momento na Libertadores com o Santos, com as Sereias da Vila, que também colocavam mais ou menos esse público e era também divulgado pela própria Bandeirantes. Então, eu não vejo muita mudança, mas eu vejo alguns momentos parecidos com o que eu já vivi quando eu jogava futebol. Sim, já tive algumas conversas lá também. A gente procurou conversar com as atletas. Eu acho que o bom senso em si, ele ajudou muito a gente em termos de informação, acesso a informações que a gente não tinha antes. Então, ou mesmo por onde o ponto de partida que a gente ia começar para tentar resolucionar algumas coisas. Mas o bom senso tem as causas deles, a gente tem as nossas. Eu acho que a gente se complementa em si e luta cada um pelos seus direitos. Eles lutam mais ou menos lá, a gente aqui. Mas eu sou uma apoiadora das causas que eles lutam, apesar de que eu acho que as nossas lutas são diferentes de algumas propostas que eles têm, algumas emendas, algumas propostas que eles têm não se adequam ao futebol feminino, e não funcionariam no futebol feminino também, então teria que haver uma readaptação, né? Eu acho que a responsabilidade da imprensa. A imprensa também pode ter um interesse no futebol feminino, mas ela precisa que esse produto chegue até ela. Ela precisa saber do que está acontecendo, do que ela pode ou não mostrar, o que é viável ou não. Às vezes a imprensa tem interesse, mas não chega o material para ela.
Então eu acho que tem também a questão da procura da imprensa para esse material. Eu acho que é 50% da empresa e 50% também dos clubes e de uma questão de marketing do próprio clube. Olha, pode ser que leve a isso, mas independente do calendário, se houver interesse da mídia a estar divulgando essas competições que já existem, já ajuda a gente a divulgar o futebol feminino. Futebol não é só pro seu namorado. Futebol não é só pro seu namorado. Futebol não